Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos à série O Sensitivo do programa Verdades e Mentiras da Saber, Sara Braga Eventos Reeducacionais. Hoje o assunto é realmente muito interessante. Muitas pessoas querem saber se os sensitivos, de um modo geral, também vivenciam os chamados fenômenos paranormais. Já que todos somos sensitivos e o sensitivo não é necessariamente um médium, os sensitivos também vivenciam esses fenômenos anômalos estudados pela parapsicologia e por outras disciplinas paracientíficas e científicas? Essa é uma pergunta essencial, maravilhosa e que eu sempre gosto de responder. Quando eu comecei a sentir a minha sensitividade, ainda muito novinho, e a me interessar pela busca por Deus, vocês já conhecem essa história, então eu não vou repetir. Eu tinha um fascínio muito grande por uma história em quadrinhos que eu também já contei para vocês, que era o Mandrake o Mágico. Eu achava fantástico aquelas histórias do Mandrake, que era um cara que ajudava a justiça a encontrar os bandidos e a prender os criminosos usando poderes hipnóticos. Ele tinha a capacidade de hipnotizar os bandidos e, através de criação de ilusões, ele conseguia capturá-los. Eu achava aquilo fascinante, mas ao mesmo tempo já sentia aquela semente da sensitividade brotando e se agitando dentro de mim. Eu tinha por volta de 6 ou 7 anos nessa época. Foi aí que eu me interessei por artes mágicas. Comecei a ficar apaixonado pelo ilusionismo, e minha mãe me levava aos shows de mágicos, e eu sempre sentava na primeira ou segunda fileira e ficava encantado de ver aqueles efeitos maravilhosos que os ilusionistas faziam. Levitações e previsões, enfim, bilocações de objetos. Aquilo me deixava apaixonado e eu ficava pensando, será que esses mágicos ilusionistas são paranormais? Ou tudo isso realmente é truque? Tudo isso é um treinamento, uma arte? Pois é, eu aos poucos acabei me envolvendo com o mentalismo, que é uma arte mágica. Comecei a aprender diversos efeitos maravilhosos de mentalismo que não são naturalmente paranormais, nem mediúnicos, e também não resultam de sensitividade. Porém, a arte mágica me ajudou muito a estudar uma série de aspectos que envolvem o fascínio humano, a nossa necessidade de acreditar em fatos sobrenaturais e a nossa tendência tão fácil de acreditar ou buscar acreditar em milagres e intervenções divinas. Bom, a minha sensitividade, claro, me levou a ter várias experiências bizarras, exóticas, até porque eu vivia atrás delas, né? Eu procurava por essas experiências, eu tentava induzi-las, eu ia atrás de respostas, eu queria saber se aquelas histórias dos grandes médiuns eram verdades ou não. E com 17 anos eu me tornei um pesquisador apaixonado da vida e dos alegados feitos daquele que dizem ser o maior médium de todos os tempos, Carmine Mirabelli. Um brasileiro que tinha pouca instrução, mas segundo as lendas e segundo relatos que foram feitos nos anos 10, 20, 30 e 40, ele realizava uma série de prodígios que estavam circunscritos aos fenômenos mediúnicos ou aos fenômenos parapsicológicos. O homem realmente, se for verdade tudo que dizem sobre ele, tudo que escreveram sobre ele conseguia produzir fenômenos que vão muito além da nossa capacidade de imaginação. Então, levitações, bilocações, ele materializava, desmaterializava objetos, apesar de ter o curso primário incompleto, falava 56 idiomas, lia, escrevia, pintava, cantava, tocava instrumentos musicais, enfim. Contam muitas histórias fantásticas sobre Mirabelli, sobre a mediunidade extraordinária do Mirabelli. Então eu comecei a pesquisar a vida desse homem e, claro, fascinado em descobrir quais seriam as possíveis interligações entre a mediunidade, o ilusionismo, que eu já estava apaixonado e pesquisava, em função das historinhas em quadrinhos de Mandrake, e a sensitividade. Eu queria saber se havia realmente uma interconexão entre tudo isso, se havia coisas em comum entre a sensitividade, a mediunidade, as artes mágicas, enfim, eu precisava saber. E assim eu comecei a estudar a vida de Mirabelli, em pouco tempo me envolvi também com a parapsicologia, até que por fim eu desenvolvi o científico espiritualismo, que me ajudou a compreender um pouco melhor essas interligações
da sensitividade, com o ilusionismo, com a mediunidade, que existem sim, e vocês vão conhecer em futuros programas. Mas, enfim, os sensitivos vivenciam fenômenos paranormais? Os sensitivos também têm aquela facilidade que os alegados médiums possuem de repente, descobrir coisas através de caminhos que não são normalmente racionais e previsíveis? Pasmem, mas isso acontece sim. E por quê? Não é porque são fenômenos sobrenaturais, mas é porque nós, seres humanos, ainda somos muito ignorantes sobre as nossas capacidades mentais, psíquicas e psicoespirituais. Nós ainda estamos na infância do autoconhecimento. Nós nos conhecemos muito pouco. E muito daquilo que nós chamamos de sobrenatural ou de paranormal, na verdade é natural, porém pouco conhecido, pouco explorado, pouco exercitado, e assim não são muitas pessoas que têm familiaridade com esses fenômenos. Os sensitivos, por terem uma certa facilidade de apreensão de certas peculiaridades da realidade física, mental e psicoespiritual, claro que tem uma certa porta, uma certa abertura para o que nós chamamos de fenômenos parapsicológicos e, de um modo geral, os fenômenos paranormais. Eu vivenciei alguns, sim, muito interessantes. Não apenas em função da minha pesquisa sobre Carmine Mirabelli, sobre aquele médium brasileiro, mas por ter me envolvido profundamente na pesquisa desses fenômenos e tentando descobrir se de fato eu poderia ser vetor para alguns deles. E fui. Aconteceu. Não da maneira que eu desejava, porque eu imaginava que eu ia poder descobrir um mundo assim extraordinário de maravilhas e mistérios e criar uma forma de paranormalidade que pudesse me fazer presenciar verdadeiros milagres. Bom, não chegou a esse ponto, mas eu pude sim vivenciar alguns fenômenos extraordinários, incomuns, que caem na categoria dos fenômenos paranormais estudados pelos parapsicólogos, pelos parafísicos e outros paracientistas e cientistas. Portanto, sim, os sensitivos têm uma inclinação a vivenciar essa fenomenologia. Não só em função da sensitividade, mas depende muito do grau de interesse, de aprofundamento que cada sensitivo tem em sua própria vida, na necessidade de descobrir-se através do autoconhecimento e na vontade que tem, claro, de explorar esses fenômenos maravilhosos que nos cercam através das imensas perspectivas que nos são oferecidas pela natureza. Então, sim, nós temos muita facilidade de vivenciar essa fenomenologia. E, aos poucos, em futuros programas, eu vou compartilhar com vocês algumas dessas coisas fascinantes que aconteceram comigo. Envolveram até os chamados objetos voadores não identificados, os OVNIs. Sim, é verdade. Foram fatos extraordinários que marcaram muito a minha juventude e que eu vou compartilhar com vocês também. Portanto, sim, os sensitivos têm uma facilidade e um interesse em buscar conhecer essa fenomenologia da paranormalidade. Mas nós sabemos que elas não são sobrenaturais. São fenômenos naturais, porém pouco conhecidos e pouco explorados. Eu espero ter respondido. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com o meu posicionamento e conto com vocês para os nossos próximos programas.
Não esqueçam de fazer seus comentários, suas críticas e sugestões, ativar o sininho de notificações, né? E dar o seu like, porque isso nos ajuda muito. Estudar a sensitividade é muito importante para todos nós, porque todos somos sensitivos. Até o próximo programa. No próximo programa, Contatos com OVNIs. Terapia da amizade. Uma amorosa revolução terapêutica mundial nascida no Brasil. Ter uma amizade verdadeira é uma rara preciosidade. Ter a certeza de uma relação realmente sincera, carinhosa, solidária e inteiramente confiável é uma fonte de revigorante autoestima e poder, essencial nos momentos de dificuldades. É vivificante descobrir que podemos e devemos ser nossos melhores amigos.